Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6. Hoje nós vamos ver os versos de 1 a 19. Provérbios 6, nós vamos ver os versículos de 1 a 19. No domingo passado nós vimos o capítulo 5, vimos o capítulo 6 a partir do verso 20 em diante e vimos todo o capítulo 7, né? Vimos esses 3 capítulos aí. E a sessão aqui que ficou faltando a gente ver, porque tratava de um assunto diferente, era essa aqui de Provérbios capítulo 6, versos de 1 a 19. Nós vamos ler agora apenas os versos 1 e 2, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai ver todos esses versículos à medida que a exposição for sendo realizada, tá? Provérbios 6, versos 1 e 2, nesse momento, diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Até aqui vamos orar ao Senhor. Ó Deus, estamos aqui prontos e dispostos para ouvir a Tua voz, falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, nos orienta essa noite. Nos dá instrução vinda de Ti mesmo, ó Deus, a fim de que nós não vivamos mais como vivíamos outrora, mas possamos viver de uma maneira que Te glorifica, que honra o Teu nome. Abençoe a cada um dos meus irmãos. Não permita, ó Deus, que nada venha nos distrair nesse momento daquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz que certa vez alguém fez uma ligação para outra pessoa e aquela ligação caiu na caixa postal, na secretária eletrônica. E ali tinha uma gravação de uma pessoa que dizia o seguinte: Olá, no momento eu não estou podendo atender, estou precisando fazer algumas mudanças na minha vida. Obrigado por ligar. Em breve eu retornarei a ligação para você. E se eu não ligar, é porque você é uma das mudanças que eu estou fazendo. A verdade por trás dessa ilustração é que na nossa vida tem algumas coisas que a gente precisa se deixar para trás. Às vezes, inclusive, algumas pessoas. E, às vezes, tem coisas que a gente não precisa abandonar, mas que a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, ok? E hoje eu quero falar sobre alguns hábitos, algumas atitudes, inclusive, que a gente precisa ter ou muita cautela ou precisa deixar para trás mesmo. São coisas que nos acompanham. Eu chamei aqui de amizades. Coisas que muitas vezes estão presentes na nossa vida, que se tornam hábitos e que vão nos acompanhando como uma amizade. Mas são amizades perigosas, amizades que nós precisamos deixar para trás, mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida. A primeira dessas amizades, ela se chama afiança. É o que nós encontramos aqui no verso 1 do capítulo 6. Ok? Meu filho, se você serviu de fiador, fiador é a afiança. O que é ser um fiador? Ser um fiador é basicamente você assumir uma obrigação ou uma dívida no lugar de outra pessoa. Então você assume uma responsabilidade, uma obrigação de outra pessoa. Você se responsabiliza pela outra pessoa. No caso daquela pessoa não cumprir com aquela obrigação, não cumprir com aquela responsabilidade, então aquilo será requerido e cobrado de você. É isso que funciona ser um fiador. Por exemplo, alguém deseja alugar um imóvel. Às vezes, para alugar um imóvel, a pessoa precisa de um fiador. É uma garantia de que ela vai pagar por aquele aluguel. Então, há um acordo feito entre 3 partes. O inquilino, aquele que quer alugar, o proprietário
e a pessoa do meio aí que vai servir como um fiador entre as duas partes. Se o inquilino não pagar, quem é que vai pagar a conta? O proprietário vai ficar no prejuízo? Não, será cobrado do fiador, daquele que fez esta afiança, ok? E o texto nosso, ele começa dizendo: meu filho, se você servir de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Esse texto ele começa nos dizendo que servir como um fiador, andar na companhia da afiança, pode ser algo perigoso. O texto apresenta aqui a afiança como se fosse uma espécie de armadilha. Uma armadilha que pode nos aprisionar. Às vezes você pode ser usado, pode ser um golpe que te coloca lá como um fiador e depois traz prejuízos sobre a sua vida. É muito interessante que ele diz aqui, olha, se você caiu nessa armadilha, quem foi que criou essa própria armadilha aqui? Você mesmo com as suas palavras. Foi um compromisso que você assumiu. Você não era obrigado a ser o fiador, mas você livremente foi lá e tomou essa decisão. É muito interessante que ele não vai te chamar a quebrar o seu compromisso. Ele vai te chamar a honrar o seu compromisso. Você mesmo criou essa armadilha e agora você precisa honrar. A sua palavra é muito interessante. A Bíblia vai dizer, né? Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se eu disse sim, é sim. Se eu disse não, é não. Então ele nos chama aqui. Não interessa se você foi usado, foi trapaceado, foi um golpe sobre você, mas você não assumiu conscientemente aquele compromisso. Você então agora tem que arcar com o prejuízo. Assumir, honrar. Honrar aquilo que você diz. Honrar as suas palavras. Honrar as suas decisões. Ser fiador, irmãos, parece muito negativo. No livro de Provérbios, nós vamos ver outras passagens que aparecem falando sobre ser um fiador. E ser um fiador, essa atitude, ela é sempre apresentada no livro de Provérbios como um tom negativo. Mas, ser um fiador, a afiança em si mesmo, não é algo proibido, errado, pecaminoso, em todas as circunstâncias. Ela pode se tornar algo pecaminoso quando você desonra a sua palavra empenhada. Quando você age de maneira imprudente e acaba se colocando agora numa situação em que o seu testemunho é manchado. Mas em si mesmo, não é necessariamente algo errado. Nós temos alguns casos positivos de alguém que serviu como um fiador na Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 44, verso 33, é um texto muito famoso. Fala lá daquele caso de José na Bíblia. Deixa eu abrir aqui para vocês. Gênesis 44, 33. Diz assim: por isso agora eu te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os meus irmãos. Aqui é aquele caso em que Judá se coloca como fiador de Benjamim. Judá sabia que Benjamim era muito querido pelo seu pai. Seu pai não suportaria perder Benjamim. E José aprontou, né, aquela armadilha ali para os seus irmãos, para Judá. E agora ele queria ficar com Benjamim. Então Judá se apresenta como um fiador de Benjamim. Aqui no caso não é dinheiro que está envolvido, é a própria vida, liberdade inclusive, né? E ele diz, olha, deixa eu ficar preso no lugar do meu irmão. Eu assumo a responsabilidade por ele. Eu me coloco como fiador dele. Um outro exemplo é o Salmo 119. Vamos abrir lá no Salmo 119.
Não desmarque aí Provérbios 6, mas vamos abrir rapidamente no Salmo 119. Pronto, Salmo 119, vamos ler. Vamos lê-lo todo, né? Não, brincadeira. Vamos ler só os versículos 121 a 122. Ele diz assim: Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Essa expressão, traduzida aqui na minha versão como garante o bem-estar do teu servo, na sua versão talvez esteja aí, ser fiador do teu servo. É a mesma palavra. A ideia aqui é que o salmista, ele diz: Senhor, tu tens visto como eu tenho buscado te honrar, como eu tenho buscado viver de uma maneira agradável ao Senhor. Então tu mesmo, Senhor, seja o meu fiador. Se coloque como uma garantia diante dos meus adversários, da minha retidão. Então o próprio Deus aqui é conclamado a agir como fiador. Nós poderíamos dizer, inclusive, que o próprio Senhor Jesus assumiu uma dívida que não era dele. Ele foi o nosso fiador. Ele levou sobre si as nossas transgressões, a nossa dívida. Ele sofreu a condenação e a punição pelo nosso pecado. Ele morreu no nosso lugar. Então, ser um fiador não é necessariamente algo errado. Assumir a responsabilidade por alguém, assumir um compromisso no lugar de alguém, não é necessariamente errado ou pecaminoso. Porém, como eu falei, é algo que deve envolver muita cautela, muito cuidado. Tanto é, mais uma vez, Provérbios, ele tem um tom muito negativo sobre o assunto da afiança. Então, por que nós precisamos ter cuidado, cautela? Porque há riscos. Há possibilidade de percas. Você se torna um fiador de alguém e aquela pessoa de quem você é um fiador magicamente se esquece de que tem que pagar. Ah, agora eu tenho um fiador, que coisa boa, não preciso mais pagar. É quase isso, né? Então, a primeira perca que nós corremos, o primeiro risco que nós corremos de perder alguma coisa, é perder a amizade daquele que nós estamos nos colocando como fiadores. Quantos, né, não já passaram por essa experiência ruim? Você vai lá com toda boa vontade, às vezes você toma uma decisão baseada puramente na emoção, naquele desejo de ajudar naquele momento, não para meditar, para calcular os riscos, age imprudentemente, e aí a pessoa não paga. E aí a relação começa a se desgastar, porque a corda é colocada no seu pescoço, começa a apertar para o seu lado, e você vai atrás da pessoa, e procura, e bate na porta, e chama, e nada. E a pessoa que tem a responsabilidade começa a ficar com raiva de você. E a relação então começa a se desgastar e se romper, e uma amizade é perdida. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, quando alguém pedia o cartão dele emprestado: Pai, você pode me emprestar o seu cartão? Ele dizia assim: Meu irmão, me perdoe, mas eu não posso lhe emprestar meu cartão. Por quê? Porque eu não quero perder a sua amizade. Em algumas ocasiões, talvez seja preciso isso. Outra coisa que você vai perder é a sua tranquilidade. Olha os versos 3 e 4. Volta lá para Provérbios capítulo 6. Olha os versos 3 e 4. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Uma vez que aquela pessoa não assumiu o compromisso e agora a responsabilidade é sua, o que ele diz? Agora você perdeu sua tranquilidade. Bata na porta.
corra atrás, se esforce, para você não ficar preso pelo prejuízo. Uma outra coisa que você vai perder, talvez, corre risco de perder, é a própria liberdade. Olha o verso 5. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. A armadilha aqui de novo, né? Uma gazela, uma ave que foi presa ali por uma armadilha e está se debatendo e está lutando para se desvencilhar daquela prisão. Há desconforto, há problema, a sua liberdade está em risco por causa de um compromisso assumido por alguém no momento, talvez, de imprudência. Às vezes, você se colocou num negócio arriscado e a pessoa agora para quem você está devendo, uma dívida que nem era sua, mas que você se colocou lá. Às vezes é uma pessoa violenta, é uma pessoa que você não conhece. Ela quer receber o dela. E às vezes ela não vai poupar meios de cobrar. Então por isso é perigoso. Pode envolver, por exemplo, sofrimento, medo, insegurança, um caos psicológico, você ficar atribulado, sua mente fervilhando porque tem uma dívida, tem alguém que está te cobrando por algo que você não precisaria estar preocupado. Dá uma olhadinha comigo em Provérbios 11, 15. Olha o que ele diz. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Você se colocou numa situação de insegurança, de sofrimento, de perigo. Como é ruim, meus irmãos, a gente dever por algo que a gente não consumiu. Como é ruim viver preocupado com uma dívida que nem deveria ser nossa. Algo que nós não fizemos. Um outro perigo, outro risco aqui, se colocar como fiador, é o prejuízo financeiro em si. Bens que você pode perder. Dá uma olhadinha comigo, capítulo 22 de Provérbios, versos 26 e 27. Provérbios 22, 26 e 27. Olha o que ele diz. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenha-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Então aqui, o ponto que ele coloca é esse risco de você perder tudo por uma dívida que você não precisava ter feito. Por uma dívida de outro. E ele coloca para nós aqui também uma reflexão que a gente deve fazer antes de nos envolvermos com algum tipo de afiança. Você tem como pagar? Por que você se colocou nessa situação se você não tinha como pagar? Você assumiu uma dívida de outro que você mesmo não podia pagar. Olha o capítulo 20, verso 16. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Você foi servir de fiador para uma pessoa que você nem conhece. Ou uma pessoa de reputação ruim. Então o que ele está falando é, a consequência é que agora você vai colher os frutos. Você agiu aqui como um tolo. E nós não podemos agir como tolo. Provérbios foi escrito exatamente para nos dar juízo, sensatez, bom senso. E não nos metermos em enrascadas desnecessárias. Problemas fazem parte da vida, mas há problemas que podem ser evitados. E quando a gente não age com sabedoria, quando a gente não escuta, o autor do Provérbios está dizendo para a gente como é que a gente deve agir.
Ele escute, você não vai quebrar a cara. Você não precisa quebrar a cara por algumas coisas. Mas se você agir como um tolo, agir irresponsavelmente, sem medir as consequências, sem pensar muito bem, pode ser que você acabe perdendo tudo. Olha o capítulo 17, verso 18. O homem sem juízo, o homem tolo, o homem louco, com um aperto de mão se compromete e se torna fiador do seu próximo. Então, o que a gente aprende aqui? Primeiramente, tenha muito cuidado. Você quer manter as suas amizades? Então tenha muito cuidado quando você for requerido a agir como um fiador. Tenha muito cuidado. Avalie muito bem. Faça perguntas importantes. Perguntas do tipo: essa pessoa que está me pedindo tem realmente como pagar? A pessoa que está pedindo para que você sirva como fiador, ela vai precisar de informações pessoais suas. Você vai precisar apresentar que você tem condição de servir como fiador. Você tem renda suficiente para servir como fiador. Então, ela deve estar aberta também a ser bem honesta, transparente e abrir com você as suas condições financeiras, a fim de que você possa avaliar se é menos arriscado, seguro, agir como fiador, prudente agir como fiador. Mas se pergunte: eu tenho como pagar? Se realmente essa pessoa não pagar, como é que eu fico? Eu vou perder alguns bens, eu vou perder algumas coisas, mas mesmo assim eu vou conseguir passar por isso? Ou eu vou ficar numa situação terrível? Outra pergunta: é realmente importante? Porque hoje, cada vez mais pessoas estão consumindo e comprando coisas que não são importantes e se endividando por estas coisas. E às vezes endividando outros por coisas que não são importantes, não são essenciais, não são necessárias. Aí você tem, por exemplo, o iPhone. Qual é o número que está aí agora? 12. Pronto, eu não tenho nem o 1. Tem o iPhone 0, né? É o que esse aqui, meu? Motorola, eu acho. Enfim, aí, iPhone 12, né? Aí, mês que vem, sei lá, daqui a pouco, aí surge o iPhone 13. Até hoje você vivia com o iPhone 12 como fosse a maior maravilha do mundo. Olha que coisa magnífica, iPhone 12, ó, né? Eu preciso de um iPhone 13? Não, eu tenho o iPhone 12. Mas na hora que surge o iPhone 13, que você vivia sem ele, achava o seu maravilhoso, a última Coca-Cola do deserto. Aí surgiu o 13 e disse assim: agora eu não consigo mais viver com esse 12. Eu tenho que ter o 13. Vou vender meu carro para comprar o iPhone 13. É realmente necessário? Pior, a pessoa, ela vai se endividar para adquirir o iPhone 13 e ela bota você, que não tem nem iPhone, como fiador dela. Aí você tem que pensar: peraí, essa pessoa quer comprar isso, mas nem eu não tenho isso. E eu vou ser o fiador? Eu vou assumir essa responsabilidade? Perguntas que a gente precisa fazer. Agora, uma coisa é certa: você não deve usar como desculpa o fato de que ser um fiador é arriscado, que ser um fiador você tem que agir com muita prudência. Você não deve usar isso como desculpa para não socorrer alguém. Se for um caso realmente necessário, se você realmente agiu com prudência ali, observou todas as coisas, se você tem condições, inclusive, de perder, caso aquela pessoa não possa assumir aquele compromisso, mas para o bem daquela pessoa, você pode até pensar: poxa, pode ser que ela realmente não consiga pagar. Mas se ela não conseguir pagar, eu vou conseguir assumir esse prejuízo. Vai trazer algum desconforto para mim, um problema para mim. Mas se ela não pagar, eu consigo assumir. E ela está precisando realmente. É urgente. Às vezes
um parente seu, ou um amigo, um irmão. Então você tem que considerar. Por quê? Porque há um outro lado da moeda, que é o que a Bíblia chama de generosidade. Você viu, por exemplo, aqui, o caso de Judá se colocando numa prisão por causa do seu irmão. Pensando no bem do seu próprio pai. Ele se arriscou. Porque a causa era importante, era necessária. Para que algo mais importante do que o nosso próprio Senhor Jesus? Que entregou tudo por nós. Por uma dívida que não era dele. Então a gente não pode usar isso como desculpa para não agir com generosidade. O que a gente precisa apenas é juntar generosidade com prudência, com bom senso. Porque a gente também precisa manter o nosso testemunho diante desse mundo. A gente não pode viver como cristãos sendo chamados na rua, né, com justiça inclusive, de caloteiros, de pessoas que não assumem suas responsabilidades. A gente não pode tomar decisões que coloquem em risco também a nossa própria família. Ela é a primeira responsabilidade nossa. Então, eu vou ser um fiador de alguém para colocar a minha família, os meus filhos, por exemplo, passando necessidade? Se eu não tenho condições de manter as duas coisas, caso necessário for, então não devo entrar nessa. Então, aqui, usar a generosidade, mas usar também a prudência. A prudência é importante, você consegue. Então, se você consegue, se realmente é importante, então você pode assumir o compromisso. Agora, se você vai se colocar numa situação de enrascada, que vai manchar o seu testemunho, que vai colocar a sua própria vida e outras pessoas em necessidade, então seja sincero, seja honesto e diga: eu não posso. Eu não posso. Mas não tome uma atitude precipitada achando: não, é só meu nome. Eu vou botar só meu nome aí. A pessoa vai pagar, né? Não, assuma o risco de que ela pode não pagar. Ela vai passar, só vai passar no meu cartão, vou só emprestar o cartão. Mas todo mês ela vai pagar. Assuma o risco. Assuma a possibilidade de ela não pagar. E calcule, se essa pessoa não pagar, está tudo bem? Está tranquilo? Ou vou perder a amizade? O mais correto, quando nós nos colocamos nessa situação, é a gente já ir com o coração aberto, no seguinte sentido: eu vou já com a perspectiva de que essa pessoa pode não pagar. E eu vou fazer isso porque eu amo essa pessoa, porque eu quero o bem dela e porque eu sei que isso é muito necessário. E se ela não pagar, tudo bem, eu já estou preparado para isso mesmo. Se ela pagar, amém. Que bom, que benefício. Um dos primeiros pastores batistas, lá na Inglaterra, ele teve uma condição financeira muito boa na vida dele. Ele se tornou um comerciante lá e o negócio dele prosperou. Ele era pastor, mas também tinha um comércio. E aquilo serviu para ele ajudar muita gente. Ele tinha realmente uma soma de dinheiro muito considerável. E aí o que foi que aconteceu? Um dia o próprio rei da Inglaterra estava precisando de dinheiro emprestado. E foi pedir para quem? Para ele. Por causa da ajuda dele, muitas vezes ele conseguia tirar pessoas da prisão, pessoas que iam ser executadas, ele conseguia evitar a execução, por causa dessa ajuda. Só que quando o rei pediu dinheiro emprestado para ele, era 40 mil libras, se eu não me engano, que era um dinheiro assim absurdo na época. E diz que ele pensou: olha, essas 40 mil libras provavelmente o rei não vai conseguir me pagar. E eu vou perder esse dinheiro. Olha a prudência. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: senhor rei, eu não tenho como lhe emprestar essas 40 mil libras, mas eu vou lhe doar 10 mil libras. Era muito dinheiro. E o rei disse assim: rapaz, né? Que homem generoso, né? Coisa maravilhosa. Mas foi a prudência dele. Aí ele deu lá. Depois as pessoas perguntaram para ele: rapaz, não era melhor tu ter emprestado 40 e o rei te devolver do que você ter perdido 10, né? 10 mil? Ele disse: não, eu não perdi 10 mil. Eu deixei de perder mais 30 mil. Eu deixei de perder 40 mil. Né?
Então ele fez algo que o colocou numa situação, inclusive, que depois ele pôde utilizar aquela relação com o rei para ajudar outras pessoas. Então a gente tem que agir com prudência, com sabedoria nesses aspectos aqui também. Então, a fiança é uma amizade perigosa. Você pode caminhar com ela, ela pode ser sua amiga em alguns momentos, mas cuidado, porque às vezes ela pode trazer grandes prejuízos para você e você precisa agir com prudência. Agora, tem uma segunda amizade perigosa aqui, que nós vamos ver a partir do verso, volta lá para Provérbios capítulo 6. Nós vamos ver a partir do verso 9. Ok? Espera um pouquinho aí. Deixa eu só dizer umas coisinhas para você. Primeiro, qual é o nome dessa amizade perigosa aqui? Preguiça. A preguiça, irmãos, ela é muito perigosa, especialmente porque ela é uma amizade que a gente gosta dela. Você não gosta não da preguiça? Eu gosto da preguiça. Principalmente quando está frio. Pensa numa amizade boa para a gente ter no frio. É a preguiça. O problema é que a gente não pode deixar ela nos vencer. A preguiça é uma amizade que a gente nunca pode ter perto demais da gente. A gente tem que lutar com ela. A gente não pode se render a ela. A preguiça tem a ver com você não honrar os seus compromissos simplesmente porque você quer mais prazer. Você quer mais conforto. Então você troca obrigações que você tem na sua vida ou que você poderia assumir na sua vida em prol de algo maior. Você troca isso por um conforto, entre aspas, absoluto. Porque esse conforto, numa hora ele vai acabar, ele vai se voltar contra você. Porque a preguiça é uma amizade perigosa. Por causa da preguiça, você adquire hábitos de não terminar as coisas que você começa. De deixar sempre para depois, empurrando sempre para depois. E tudo isso em troca de dormir mais um pouco. Isso é importante, mas depois eu faço. Agora eu quero mesmo é dormir, quero mesmo é descansar. Tudo isso por algumas horas a mais na frente da TV, assistindo um filme, assistindo Netflix, assistindo YouTube. Tudo isso para ficar zapeando um pouco mais de tempo lá no celular, olhando lá os feeds, né, intermináveis, os stories que não acabam nunca. A advertência para nós, aqui no verso 9, é o seguinte: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Até quando? Você sabe que precisa fazer alguma coisa. Você sabe que precisa assumir responsabilidades. Mas você fica lá, desperdiçando a sua vida, deitado eternamente em berço esplêndido. Até o hino nacional já começa ensinando a gente, né? Descansar, irmãos, não é o problema. O próprio Senhor Jesus descansou. Deus, no Antigo Testamento, estabeleceu um dia de descanso. Então, a questão aqui não é o descanso em si, mas você abraçar um estilo de vida indolente. Um estilo de vida que não se compromete com as responsabilidades que você deveria se comprometer. Que não usa os dons que você recebeu de Deus para fazer algo que traga glória ao nome dele. Não assume responsabilidades por si mesmo, por sua família, pelas pessoas ao seu redor, com a obra de Deus. Esse é o problema. Prefere o sono interminável. Olha aí o capítulo 26, versos 14 e 15. Provérbios 26.
versos 14 e 15. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Quando eu li aí o verso 14, eu só me lembrei do ano novo, né? Eu disse, a minha virada de ano vai ser assim, ó, de um lado para o outro, da cama assim. Mas o preguiçoso, ele faz isso, ele torna a vida dele isso, um eterno se virar de um lado para o outro, procurando a posição mais confortável, a posição mais prazerosa. Tudo a lei do menor esforço sempre, né? Até para comer. Aqui a figura é exagerada mesmo, né? Para a gente ter uma ideia assim bem repulsiva da preguiça. Ele bota a mão no prato, assim, é o texto que a gente disse para o Jonas lá em casa, né? Ele bota a mão no prato e tem preguiça de levar na boca para comer. Diz que era o Winston Churchill que dizia assim: por que ficar em pé quando você pode ficar sentado? E por que ficar sentado se você pode ficar deitado? Né? Mas o texto nos recomenda a utilizarmos bem, remir bem o nosso tempo, assumir obrigações, responsabilidades. O preguiçoso, ele é alguém que vive dando desculpas. Volta lá para o capítulo 6 e vê o verso 10. Provérbios 6, 10. Olha aí. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Na sua versão talvez assim, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, né? A ideia é que o preguiçoso, ele fica lá na sua indolência dizendo assim, só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. Calma aí, para que essa pressa toda, né? Só mais um pouquinho. Dá uma olhadinha no capítulo 15, no verso 19. Primeira desculpa do preguiçoso, só mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou, né? Capítulo 15, verso 19, olha aí. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O que o texto está dizendo para nós aqui? Por que o caminho do justo é plano, não tem espinho, e o do preguiçoso é espinho atrás de espinho, espinho? Por que ele não pega o mesmo caminho do justo? Porque, na verdade, o que ele está dando é desculpas. O justo olha pelo caminho, ele sabe, tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades, mas ele vai porque ele está em busca do que ele vai poder alcançar lá na frente. Agora, o preguiçoso não, ele só olha para as dificuldades. Tudo para ele é espinho. Ai, não, é muito difícil. Ai, eu não consigo. Não adianta nem eu tentar, nem eu começar a tentar. Porque é difícil demais. Ele vive de dar desculpas. Ele vive criando dificuldades. Ele olha para as dificuldades que realmente existem e as aumenta. Exatamente para que ele possa continuar na preguiça dele e não fazer o que ele precisa fazer. Dá uma olhadinha no capítulo 26, versos 13 a 16. Provérbios 26, versículos 13 e 16. Nós vamos ler só o verso 13 e depois a gente pula para o 16, tá bom? Diz assim o 13, ó. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Olha o verso 16. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Primeiro é a desculpa que ele dá. Tem um perigo lá fora.
Eu não posso trabalhar, eu não posso sair, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Por quê? Porque tem um leão lá fora. Eu vou sair, pode ser que eu me encontre com esse leão, ele vai me devorar. É uma desculpa do preguiçoso, só tem um leão para ele. A mesma coisa, né? Algumas pessoas, não, é porque está muito perigoso. Não posso sair, não vou fazer porque é perigoso demais. Aí está todo mundo saindo, está todo mundo fazendo, está todo mundo lutando, está todo mundo realizando. E o preguiçoso está dando essas desculpas. Por que ele faz isso? Porque ele acha que as desculpas dele são maravilhosas. Ele acha que com elas ele consegue tapear todo mundo. Viu o verso 16? Ele acha que ele é mais inteligente do que todo mundo. Todo mundo vai cair na dele. Com essas desculpas esfarrapadas. Uma vez eu ouvi a história do preguiçoso. Aí disse que ele se acordou. Aí falou para o amigo dele um dia, né? Rapaz, hoje eu me acordei com a vontade de trabalhar. Rapaz, era vontade, assim, um desejo de trabalhar. Ele disse assim, o que foi que tu fez? Ele disse, eu fui dormir para ver se passava. Porque o preguiçoso, ele ama a preguiça é o seu Deus. Conforto exagerado. O excesso. Esse é o seu Deus. O problema, irmãos, com tudo isso é que a preguiça ela cobra muito caro. Ela tem consequências. Se você der uma olhadinha comigo, capítulo 6 novamente, volta lá no verso 11, Provérbios 6, 11. Olha o que o texto vai dizer. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Mas cedo ou mais tarde, por causa da preguiça, a pobreza é que virá sobre ele. Sabe o perigo que ele estava achando que ia ser o leão? Vai ser a pobreza. E ele não vai ter como escapar. Vai ser como um homem forte, violento e armado, o qual ele não consegue resistir. A preguiça cobra caro. E uma das consequências da preguiça é pobreza. É necessidade financeira mesmo aqui. Você não trabalha, você não produz, você não ganha nada. Dá uma olhadinha comigo também no capítulo 21, versos de 25 a 26. Provérbios 21, versos de 25 a 26. Olha o que ele diz. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O que o texto está dizendo aqui? Ele está dizendo que o preguiçoso ele não junta nada. O preguiçoso ele não consegue realizar desejos, planos, sonhos. Ele vive só a desejar. Como eu queria. Como eu queria tanto isso. Como eu queria tanto aquilo. Mas ele não faz nada. Ele não coloca a mão na massa. E por isso, enquanto ele está lá só, como eu queria, olhando para a vida dos outros e achando que os outros é que tem sorte. Aí os outros estão lá repartindo, estão distribuindo, estão ajudando outras pessoas. Tem não somente para si mesmo, mas tem para ajudar outros também. O preguiçoso não tem. Mas ele acha que o outro é porque o outro tem sorte. É porque, né? Quando na verdade não. Ele morre no desejo porque ele não faz nada para tentar realizar. Ele não trabalha. Dá uma olhadinha no capítulo 12, verso 27. Provérbios 12, 27. Olha aí. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Qual a ideia aqui? É que o preguiçoso, quando ele consegue uma caça, ele não chega a desfrutar dela, porque tem preguiça de fazer ela, de cozinhar ela. Então, ele não trabalha, ele não consegue nada, e no dia que ele consegue, ele perde a caça, a comida, ela apodrece. Por quê? Porque o preguiçoso não tem coragem de fazer.
Sabe aquela história, né? Que eu até contei uma vez. Ai, eu tô morrendo de fome. Eu tenho uma banana aqui. Você quer? Tá descascado? Tá não. Pois deixa pra lá. Ai, que fome, né? Pronto, o preguiçoso aqui, ele perde. Simplesmente porque ele não tem coragem de fazer, de cozinhar para comer. Ainda aqui, dá uma olhada no capítulo 20, verso 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. A consequência natural é essa. Como eu falei, há tempo para descansar. Há tempo. Agora, se você quiser fazer isso o tempo todo, se você quiser viver a sua preguiça achando que vai sempre ter alguém que vai pagar as suas contas e assumir responsabilidade por você, a consequência que ele diz aqui é que mais cedo ou mais tarde, você vai estar na pior. Você vai estar na miséria. Porque você não vai encontrar alguém que faça isso por você o tempo todo. Ver você lá, não fazendo nada da vida, não dando um prego numa barra de sabão e continuando lá pagando suas contas para sempre. Você não vai encontrar isso. O problema, meus irmãos, é que a gente precisa aprender a remir o tempo. Usar bem o nosso tempo, porque tempo é algo que nós não teremos para sempre. A nossa vida é como um sopro. Ela passa, ela está passando. E Deus espera que a gente faça algo nessa vida, antes que ela chegue ao seu término. Ele não nos criou para ficarmos deitados na preguiça. Dá uma olhadinha comigo também no capítulo 10, versos 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha outra coisa que a preguiça traz sobre a sua vida. Não só a pobreza, mas vergonha também. O preguiçoso, ele se transforma numa grande piada. O que o texto está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo aqui que de alguém que deveria aproveitar a oportunidade. Chegou o tempo de plantar, chegou o tempo lá de lançar a semente, e parece que alguém lançou a semente. Porém, chegou a hora de colher, a melhor hora. Só que ele não tinha coragem nem para aproveitar as melhores oportunidades. Ele perdia as melhores oportunidades por causa da preguiça dele. E aí está todo mundo colhendo, está todo mundo ceifando, o preguiçoso lá. Passou. Aí a colheita do campo dele apodreceu, os bichos comeram, não sobrou nada. E ele ficou lá na miséria e todo mundo rindo dele. Como é que pode, rapaz? Alguém perdeu uma dessa? O cara perdeu uma oportunidade dessa, porque estava dormindo. Ele se torna uma piada. Dá uma olhadinha no capítulo 10 ainda, no verso 26. Olha o que ele diz. Como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Imagina aí, né? Como é ruim fumaça assim nos olhos da gente. Eu não sei que gosto é que tem vinagre nos dentes não, mas parece que não é coisa boa também, né? Mas o ponto aqui é esse. Uma pessoa que dá uma tarefa para um preguiçoso, ela está trazendo sobre si mesmo incômodo, desconforto. Ela vai ficar com dor de cabeça. Ela vai ficar chateada. Rapaz, mas como é que pode, né, camarada? Eu pedi para fazer só isso daqui. Tinha um pastor que ele tinha um seminarista lá e ele tinha uma hora do lanche lá, ele às vezes pedia para ele comprar pão, né? Aí ele já dizia assim, a ninguém saudeis pelo caminho. Porque senão ele parava no meio do caminho, encontrava com alguém, aí pronto, ficava lá.
E quando vinha, ainda vinha com as compras erradas, né? Aí ele ficava, como é que pode, rapaz? Você mandar o preguiçoso fazer uma coisa é para você ter raiva no final. Resumindo aqui, é o ensino aqui. Quem é que vai empregar alguém assim? O preguiçoso, por causa da sua própria preguiça, isso começa a aparecer. Dá dor de cabeça para os outros. Causa uma má reputação sobre ele. E aí quem é que, sabendo que tem um preguiçoso ali, vai dar emprego para ele? Não dá. Que a pessoa não vai querer pagar para ter dor de cabeça? Dá uma olhadinha comigo também, capítulo 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Mais uma vez aquilo que eu já falei, né? O preguiçoso, ele não consegue acumular nada, ele não consegue realizar os seus sonhos, ele não consegue matar os seus desejos, simplesmente porque ele não faz nada, não trabalha, ele não se esforça por aquilo. Sabe, geralmente, a maioria dos casos de pessoas que conseguiram alguma coisa, fizeram alguma grande realização, se você for estudar a biografia daquela pessoa, você vai descobrir uma coisa: custou caro. Foi à base de muito suor, foi à base de muita luta, foi à base de muito esforço. Às vezes você vê a pessoa só na chegada, né? Desfrutando agora das recompensas. Mas você se esquece que até lá teve um trajeto difícil, duro de realizar. E você quer apenas as bênçãos da chegada, sem o esforço da corrida até lá. Não vai alcançar. Não vai chegar lá. Dá uma olhadinha comigo também no capítulo 12, verso 24. Olha o que ele diz. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Aquele que trabalha, ele vai ocupar posições de liderança. Mas o preguiçoso, o que o texto diz aí? Vai ser escravo. Qual a ideia aqui? É que o preguiçoso, por causa da preguiça dele, ele vai se colocar numa posição de ser explorado, ser humilhado, de ser refém de outras pessoas. Por quê? Porque ele vai depender dos outros. Todos nós dependemos de alguém. Mas o preguiçoso está numa situação extrema de dependência. E por isso ele vai ser submetido a ser pisado, a ser explorado sempre. É muito interessante que no capítulo 24, versos 30 a 34, nós temos aqui uma espécie de retrato do preguiçoso. Dá uma olhadinha lá. 24, verso 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso. Olha aí. Pela vinha do homem sem juízo. Preguiçoso é chamado de tolo sem juízo, né? Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Olha o retrato aqui. Você passa pela casa do homem. Aqui no caso, né, o trabalho dele ali, né, que deveria ser. E o que você vê? Você vê uma cena horrorosa, né? Tudo derrubado, destruído, descuidado. Por quê? Porque o preguiçoso não tem coragem de ajeitar as coisas lá, né? Então ele deixa tudo isso se acabando, se destruindo. E qual é o resultado final? Miséria e escassez. Esse preguiçoso aqui, ele tem um lugar de plantação, um campo. Ele tem isso. Talvez herdado pelos seus pais que trabalharam.
mas não tem comida. Porque ele não tinha coragem de plantar. Tudo isso nos ensina, meus irmãos, que nem sempre a pobreza, a miséria, vai ser o resultado da falta de oportunidade. Tem pessoas que trabalham muito e não vão ser ricos. Tem sim. A gente tem exemplo do nosso próprio Senhor Jesus. Alguém que trabalhou muito, mas que não acumulou posses. O Senhor Jesus, ele é o nosso modelo de trabalho. Trabalho exaustivo. Muitas vezes ele tinha que passava o dia todo, a noite toda, tinha que se retirar para algum canto para ver se ele conseguia descansar um pouquinho. Exausto como ele estava. Ele diz lá em João, capítulo 5, verso 17, né, o meu pai trabalha até agora e eu também. Ele é um modelo de trabalho para nós. Mas Jesus não era rico. Não quer dizer que se você for esforçado, se você for diligente, necessariamente, você vai ter muita riqueza. Mas uma coisa é certa. Quer pobreza, quer miséria, cruze os braços. Isso é certo. Então, há pessoas que trabalham muito e não alcançam grande fortuna, né? Mas há muitas pessoas que estão naquela condição miserável, simplesmente porque não quiseram trabalhar. Então, voltando lá para o capítulo 6, a correção que o autor dá para a gente está nos versículos de 6 a 8. Provérbios 6, versos de 6 a 8. Olha o que ele diz. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita ajunta o seu alimento. Então ele vai olhar para as coisas comuns do dia a dia. Um tipo de formiga específico que havia ali naquela região. Ele vai dizer assim, olha, preguiçoso, aprenda com um animal como uma formiga. Olhe para as coisas ao redor e aprenda como é que você deveria ser. A formiga, ela não tem um chefe, ela não tem um supervisor, alguém lá em cima dela mandando o tempo todo ela fazer o trabalho dela, ela não tem. E ainda assim ela faz o seu trabalho. A formiga, ela é prudente. Ela sabe que no inverno é tempo de escassez. O que ela faz? Ela se prepara para aquele momento. Ela trabalha, ela junta, ela vai se preparando para quando chegar naquele momento, ela não ficar em escassez. Ela ter o que comer. Ela não fica igual aquele desenho do Pica-Pau, da fome, né? Vocês lembram? Chega lá na época lá da fome lá e vem a morte lá, a fome para cima dele, né? E não tem nada para comer porque ele não foi diligente. Lá, inclusive, mostra lá as formiguinhas trabalhando, né? Não é do tempo dos irmãos não, né? Mas tudo bem. Então, muito cuidado com a preguiça. Muito cuidado com a preguiça. Ela é uma companheira perigosa. Ela vai tirar tudo de você se você der espaço para ela na sua vida. A última companhia aqui perigosa, e essa aqui é a mais perigosa de todas, porque ela traz sobre si uma ameaça mortal, é uma amizade, cujo nome é trapaça. A trapaça não pode ter lugar nenhum na sua vida. Dá uma olhadinha comigo lá de novo, capítulo 6, verso 12. Ele diz assim, o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Ele começa descrevendo aqui, e eu vou já dizer porque que é o trapaceiro, como um perverso, como um ímpio, alguém sem caráter. Ele pode aparentar alguma coisa diante das pessoas, mas no seu interior ele é mau, ele é vil, ele é vazio, ele é podre por dentro. Ele está distorcido, separado, apartado dos padrões de Deus. Aí ele começa a descrever um pouquinho dele.
Olha aí o verso 13. Primeiro ainda no verso 12, né? O perverso não tem caráter, ele anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Olha o que está cheia a boca dele. Cheia de maldade, cheia de mentiras, de engano, de tramas. Palavras que ele usa para manipular pessoas, usar pessoas para seus próprios benefícios, prejudicando outras pessoas, em busca de se dar bem. O trapaceiro é alguém que só pensa nele. Ele só quer se dar bem. E aí ele vai usar toda a esperteza dele, as palavras dele, o corpo dele, o que ele tiver ao alcance, para enganar as pessoas, para usar as pessoas para que ele se dê bem. Olha aí o verso 13 agora. Ele diz assim: pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Seu trapaceiro. Aquela pessoa, né? Ele está ali, aí ele dá aquelas piscadas de olho assim, né? Para tentar enganar a pessoa, ludibriar, faz sinais. Aqui ele se combina com outro trapaceiro igual a ele. Aí ele vai, né, de longe, só no sinal. Aí o outro sabe que é hora de armar o laço ali, né? De fazer ali o engano, de dar o golpe. É o trapaceiro aqui. Eu me lembro, na época de escola, que o pessoal fazia uns sinais, era para pescar, né? Para trapacear o professor, para colar na prova, para tirar a nota boa. Ah, se eu botar a mão no cabelo é porque a letra é A, né? Se eu coçar o nariz, a letra é B. Pronto, é o trapaceiro aqui. Já estou dando dica, né? Olha, está dizendo que não é para ser assim não, viu? Não é para ser assim, não invente esse negócio não. Então o seu corpo segue o seu caráter. Seu caráter é maldoso. Ele vai usar tudo que ele puder para trapacear, para levar vantagem. Ele vai dar o jeitinho, né? Que triste é que o Brasil é conhecido como o país do jeitinho. O que isso diz a nosso respeito? Que nós somos um povo visto como trapaceiro, que busca se dar bem a qualquer custo. Que imagem terrível. Agora, olha o verso 14. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Então, essa maldade, essa astúcia para o mal, isso daí é algo que vem da onde? Do coração. É quem ele é por dentro. É porque ele é assim que ele age como ele age. Os objetivos dele são enganar, fazer o mal, colocar pessoas umas contra as outras, por puro prazer às vezes, por pura maldade às vezes, ou simplesmente para se dar bem no final, porque o que importa é ele, é o bem-estar dele, e ele vai passar por cima de quem ele puder, ele vai roubar quem ele puder, ele vai usar quem ele puder, ele vai destruir quem ele puder, se no final ele se der bem. As consequências para o trapaceiro estão aí no versículo 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Sabe, o cara quer viver nessa vida de trapacear, de enrolar os outros, de buscar se dar bem a qualquer custo. Saiba de uma coisa, mais cedo ou mais tarde você vai dar de cara com o esperto. E quando você menos esperar, a ruína, a desgraça vai cair sobre você. Ninguém consegue enrolar todo mundo o tempo todo, a vida toda. Mas cedo ou mais tarde a conta chega, meu amigo. Você quer viver de falcatrua? Mas cedo ou mais tarde a conta chega. Só que qual é o problema do trapaceiro? É porque ele fez uma vez e se deu bem. Ele fez outra vez e se deu bem. Aí ele vai ganhando confiança. E ele vai achando que vai se dar bem para sempre. Sabe, eu assisti um documentário sobre um cara aqui no Brasil, que foi um trapaceiro assim, famoso, né? Apareceu na televisão e tudo. O cara se passou pelo filho do dono da TAM, se eu não me engano. Da Gol? Enfim, na empresa aérea. Aí ele foi entrevistado como se ele fosse o filho do cara. Foi pelo Amari Júnior, né? Que ele foi entrevistado lá e tudo mais. Aí todo mundo lá servindo o cara. E ele era o cara.
Chegou de helicóptero lá numa ilha reservada lá, festa privativa e tudo. Tamanha era a lábia do cara, a confiança do cara. E ele falando lá, pois é, mas é assim mesmo, meu pai, não sei o que e tal. Sabe o que foi que aconteceu com esse camarada? Preso. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. A conta chega. Você consegue ir levando, conseguindo algumas coisas, mas mais cedo ou mais tarde você vai ver que não compensa, porque o prejuízo é enorme, é destruição. Quando você menos espera, pá, você foi pego, surpreendido, destruído. Sem falar que eu penso que esse cara, o trapaceiro, ele não consegue viver em paz, porque imagina, você está enganando o tempo todo as pessoas, na sua cabeça você sabe que o risco é real, que a qualquer momento você pode ser capturado, você pode ser desmascarado, você pode ter um enorme prejuízo, você pode inclusive morrer, dependendo de com quem você estiver lidando. Então como é que essa pessoa ela vive o tempo todo desconfiada? Todo se torna uma ameaça para ela, porque ela tenta enganar todo mundo. Então, a ruína, a desgraça é certa sobre aqueles que querem viver fazendo mal, sobre aqueles que querem viver fazendo, aprontando, trapaceando as pessoas. Por que que é certa? Porque Deus odeia isso. Olha aí no verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Deus odeia. Ele fica indignado, Ele fica irado. Por quê? Porque Deus é um Deus que se importa. Deus não é um tipo de ser que vê as pessoas fazendo coisas erradas, prejudicando outros, fazendo mal, e Ele fica lá, né, zen. Deus se importa. Ele não criou as suas criaturas para viverem desse jeito, para destruir uns aos outros. Por isso, a sua ira se acende contra aquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que é pecaminoso. Sabe? O pecado, ele não é só algo que suscita a ira de Deus, mas o pecado, ele atrai mais pecado. O ímpio, que vai lá trapaceando e se dando bem, cada vez mais se dando bem, ele pensa que ele é o cara, que ele está assim, progredindo na vida. Irmãos, isso já é juízo sobre ele. Deus está só deixando ele chegar ao nível final da sua paciência. E quando vier sobre ele estará perdido. É muito bom quando o cara tenta assim, a primeira vez trapacear e ele é logo pego. Porque a consequência dele vai ser menor. Porque tem recuperação para ele. Porque ele pode parar, pensar e dizer assim, opa, eu já estou vendo aqui que o negócio não é bom. Agora o camarada que espera para ser detido só lá no final, quando já aprontou todas, esse não imagina. Diz aquele ditado, né? Quanto maior é o tombo, né? E aí, o texto ele menciona uma lista, não é uma lista exaustiva. Ele está dizendo mais ou menos assim, 6 ou 7 coisas que Deus odeia. Deus odeia todas elas. Há uma ênfase talvez maior na última, mas Deus odeia todas elas. E olha aí quais são as coisas que Deus odeia. Verso 17. Primeira delas, olhos altivos. O que são olhos altivos? Um olhar orgulhoso. Aqueles que olham sempre de cima. Aqueles que se acham superiores. Aqueles que se acham melhores do que os outros. Acham o centro, só olham para si. Então é por isso que eles acham que podem pisar nos outros. É por isso que eles acham que podem usar os outros, manipular os outros, roubar os outros, trapacear os outros. Porque eles só olham para si. Deus odeia esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, Deus odeia. Por quê? Porque Deus tem prazer nos humildes. Deus tem prazer naqueles que não olham para si. Mas eles olham como é que eles podem servir os outros. Segunda coisa, língua mentirosa. A boca da pessoa é cheia de mentiras, é cheia de distorções.
A pessoa se acostuma com a mentira. Eu não vou contar para vocês exemplos aqui hoje, porque senão não vai dar tempo. O tempo aqui já está estourando. Mas já conheci gente e pessoas contando mentiras assim, deslavadas na cara dura, que todo mundo sabia que era mentira. Como é que essa pessoa chega a esse nível? Porque ela se acostuma. E o trapaceiro, ele vive da mentira. Ele vive de usar as palavras para enganar as pessoas. Deus odeia. Por quê? Porque Deus ama a verdade. Terceira coisa. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Assassinos aqui. O trapaceiro, ele pode chegar a um nível tal de matar alguém para se dar bem ou para não ser pego. Deus odeia o assassinato. E Jesus, ele vai dizer para a gente, né, que a própria ira contra as pessoas, ela já é um assassinato em potencial. Ela está lá no seu coração. E Deus odeia isso, porque Deus ama o amor. Porque Deus é o Criador da vida. O verso 18 vai dizer a quarta coisa que Deus odeia. Coração que traça planos perversos. Premeditação. Premeditar coisas que vão prejudicar outras pessoas. Deus odeia isso. Porque Deus é um Deus de graça. Olha a quinta, aí no verso 18 ainda. Pés que se apressam para fazer o mal. Pessoas cujo anseio é fazer o que é errado, é se entregar ao pecado, é se entregar àquilo que elas sabem que Deus não aprova. Deus odeia isso, porque Deus ama a justiça, a retidão. Olha a sexta coisa no verso 19. A testemunha falsa que espalha mentiras, caluniador, que difama outras pessoas, que fala que outros fizeram o que eles não fizeram, que põe a culpa em outros para se dar bem. Deus odeia isso. E a última coisa, ele diz que é a sétima que Deus abomina, que Deus reprova, que Deus repulsa, que Deus, como eu usei a palavra certa vez aqui, né? Que Deus tem nojo aqui, que Deus quer vomitar aqui, é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Porque Deus é o Deus da reconciliação. Porque Deus entregou o seu Filho para trazer reconciliação, para criar um povo. Por isso Ele odeia aqueles que vivem de dividir as pessoas, que vivem de criar partidarismos. O que a gente pode aprender com tudo isso aqui que nós falamos? Primeira coisa, coisas como preguiça, trapaça, não podem mais fazer parte da nossa nova vida. Se nós estamos em Cristo, o Espírito Santo trabalha em nós para que nós sejamos novas criaturas. Nós não somos mais quem nós éramos. O Senhor Jesus veio para nos arrancar do lamaçal do pecado. Por isso eu não posso mais ser marcado como um trapaceiro, ser marcado como um preguiçoso, porque há uma seara enorme. O Senhor diz assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orem para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Há muita coisa para ser feita. Eu não posso desperdiçar o pouco tempo de vida que eu tenho aqui, simplesmente na preguiça, ou simplesmente enganando outras pessoas. Como eu disse, o Senhor tem uma missão para a gente. Agora pensa bem, como é que você vai cumprir a sua missão? A sua missão qual é? É espelhar Jesus para esse mundo. É ser a cada dia mais parecido com Jesus, a fim de que as pessoas possam ver Jesus em você e proclamar o evangelho da graça, o evangelho que transforma pecadores, que salva pecadores. Essa é a missão que Ele deu para a gente. Agora, como é que você vai cumprir essa missão? Como é que você vai mostrar para a pessoa que você enganou que você está se tornando a cada dia mais parecido com Jesus? Como é que você vai pregar o evangelho para aquela pessoa que você enganou? Como é
que você vai ser testemunha para aquelas pessoas que você vive dando desculpas, que você perde a credibilidade simplesmente por causa da sua vida de preguiça. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: o quê? Eu vou ser crente para ser igual esse preguiçoso aí? Para viver desse jeito aí? É muito interessante que esse texto ele vem dentro aqui de um ambiente também, né? O capítulo 5, o resto do capítulo 6 e o capítulo 7 vai falar de imoralidade sexual, né? Como é que você cumpre a sua missão? Como é que você vai pregar o evangelho para alguém com quem você está se relacionando promiscuamente? A pessoa lá, você vai adulterar com a pessoa, você vai tá lá em fornicação com a pessoa, aí você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim: deixa eu te pregar o evangelho, deixa eu te falar o que Deus pode fazer na vida de um pecador. Ela vai olhar para você: o que Deus fez na tua vida? Se você continua o mesmo miserável pecador de sempre. Então tudo isso daqui, irmãos, atrapalha a nossa missão, nos atrapalha de sermos o que Jesus nos criou para ser, nos atrapalha de pregar com poder a única mensagem que pode transformar pessoas e pode salvar vidas. A terceira coisa que a gente aprende aqui é: seja sábio nas suas decisões. Aprenda da palavra de Deus qual é o caminho. Dê ouvidos à sabedoria de Deus, para que você possa ser prudente. Pense antes de agir. Calcule os riscos, calcule o preço, para que você possa tomar boas decisões. Provérbios é para isso. Provérbios não é assim, quando você estiver na pior, aí você volta para o livro para aprender o que Deus tem para você. Não, Provérbios é assim, ó: venha para cá e aprenda, para você não cair lá na pior, para você não quebrar a sua cara desnecessariamente. Às vezes você vai ter que dizer não para algumas pessoas, dizer não em amor, dizer não porque é o melhor para ela, é o melhor para a relação de vocês, para preservar o seu testemunho, para preservar a sua família, para preservar amizades. Mas como é que eu sei quando é que eu devo dizer não e quando eu devo dizer sim? Eu tenho que parar, analisar, meditar, refletir, ouvir a sabedoria de Deus. Agora, como eu já falei antes, não use como desculpas textos como esse que falam sobre ser um fiador para não ajudar outras pessoas. Nunca diga para alguém assim: ah, não vou poder lhe ajudar nisso porque Deus disse que eu não posso ser um fiador. Que o melhor a fazer é ser um fiador. Na maioria dos casos, talvez o melhor vai ser você evitar isso. Mas há momentos em que você vai glorificar a Deus assumindo responsabilidade por outra pessoa, pela dívida. Porque foi isso que Jesus fez com a gente. Ele assumiu a responsabilidade por nós. Ele assumiu a responsabilidade pela nossa culpa, pelo nosso pecado, pela nossa miséria. Mas quero dizer uma última coisa para vocês aqui. Talvez alguns de vocês, quando foram encontrados por Jesus, talvez alguns de vocês hoje mesmo ouviram essa palavra, olhe para a sua própria vida e se perceba numa dessas condições reprovadas pelo Senhor. Talvez você olhe para você e você perceba: eu tenho vivido uma vida de trapaça por muito tempo. Eu tenho vivido uma vida de mentira, de engano por muito tempo. Eu tenho vivido uma vida de preguiça por muito tempo. Eu tenho sido irresponsável, eu tenho tomado decisões tolas que colocam em risco a minha casa, a minha família, a minha vida. Eu tenho me envolvido com pessoas que eu não deveria me envolver. Eu tenho me lançado nessa vida de pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus veio exatamente por pessoas como você, como eu. Ele veio pelos doentes. Ele veio por pecadores, por pessoas que estavam lá amarrotadas no pecado, destruídas no pecado. Jesus veio por essas pessoas. Ele olhou da glória e ele viu o pior em você. Ele viu o que nós tentamos esconder dos outros. Ele viu. E ainda assim ele nos amou. E porque ele nos amou, ele disse: você agora será meu. Naquela cruz ele morreu porque ele amou você, para tirar e arrancar você dessa lama, dessa miséria, do pecado. Jesus veio por pecadores. E
quando um pecador se encontra com Ele de verdade, esse pecador não quer mais andar como andava antes. Ele não quer mais viver mergulhado no pecado, porque essa é a obra que Jesus fez. O amor de Jesus, ele não é constante. Ele não nos deixa do mesmo jeito, continuar como nós éramos. A boa notícia é, Jesus veio para pecadores, mas Ele veio para pecadores arrependidos. Ele veio para pecadores que enxergaram pela obra do Espírito Santo dentro deles. Eles enxergaram esse amor, eles enxergaram essa graça, eles enxergaram: não posso mais viver como eu era. Eu tenho que andar com aquele que me amou e morreu por mim. A minha vida agora tem que ser um testemunho da glória dele. Tem que ser um testemunho do que ele pode fazer na vida de outros como eu. A boa notícia então é que o Senhor Jesus, ele abre os braços e ele recebe qualquer um que vem a ele com o coração quebrantado, com o coração desejoso, com o coração arrependido. Qualquer um que diga para ele: a minha vida agora é tua, muda a minha vida, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Faz de mim, Senhor, alguma coisa que traga glória ao teu nome. O Senhor está pronto para recebê-lo. Você se encontra nessa posição, se entregue para Ele hoje mesmo. Se você tem pisado fora do caminho, volta, coloca em direito os teus pés, se agarra nele, porque Ele sempre está com os braços abertos para receber aqueles que se arrependem. Vamos orar nesse momento. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, te louvamos, Senhor, por essa graça tão bendita. O Senhor conhece do que nós somos feitos. O Senhor conhece o nosso pecado. O Senhor conhece a nossa miséria. O Senhor conhece, ó Deus, quem nós somos de verdade. E ainda assim o Senhor nos amou. E ainda assim o Senhor veio para aquela cruz, ó Deus, pagar o meu pecado, ser o meu fiador, dar a vida por mim. Ó Senhor, eis-me aqui, me recebe nas tuas mãos, ó Deus. E a todos aqueles que estão aqui essa noite, Senhor, recebe-os por tua graça. Se há alguém no nosso meio, ó Deus, que ainda não deu esse passo na direção do Senhor, que o Senhor possa hoje, pelo poder do teu Espírito, trazer quebrantamento, resgatar, ó Deus, a ovelha perdida. Que essa pessoa possa encontrar a alegria de andar contigo, ó Deus. Possamos andar juntos aqui, para a glória do Teu nome. Transforma cada dia nossas vidas, ó Deus. Aqueles Teus filhos que têm tropeçado pelo caminho, põe de pé de novo, Senhor, endireita de novo, ó Deus. Renova, Senhor, porque tudo que nós queremos é Te agradar.